Maldito português, nós na verdade somos índios e africanos explorados que agora estão dançando samba e funk, e isso é muito legal. Isso é mentira. Moram longe das regiões mais centrais e são obrigados a pegar vários transportes até chegar no seu trabalho e depois voltar. Tem gente em São Paulo, isso é normal, que gasta 2h30 para ir e 2h30 para voltar no trabalho. Com um ônibus lotado, quente, um metrô lotado, um metrô quente, no verão isso é um inferno, a pessoa não fica com a família, a pessoa vai, faz tudo isso e ganha R$3.500 no mês. Vale a pena, isso não é vida. Essa pessoa tá vivendo uma espécie de uma escravidão moderna. Eu concordo com isso. O que eu quero falar pra essa pessoa, e é muito difícil falar, porque eu posso falar pra ela, virar e falar assim, meu querido amigo, é porque o seu patrão, o dono da padaria que você trabalha, está te roubando. O dono da padaria não está te roubando. Não é simples assim, Não é né? simples assim, entendeu? Você vive num país muito pouco produtivo, em que o seu trabalho não é recompensado. Isso se dá por muitas razões, por muitas escolhas erradas que todos nós fizemos no Brasil. E não é assim, numa canetada, que vai resolver. Uma dica que eu vou dar, a gente pode até não se desgastar e eu ficar quieto sobre esse assunto como pré-candidato a presidente. Eu vou ficar quieto, porque o Flávio Bolsonaro vai ficar quieto. Isso se não votar a favor. Isso se não votar a favor. Ele vai ficar quieto. Ninguém vai fazer campanha contra. Eu posso só dar uma de oportunista. E dar uma dica. Eu posso dar uma de oportunista e falar, grande conquista, vocês reduziram a carga semanal de trabalho, porque o projeto prevê isso, é uma redução da carga global de trabalho e, né, estabelecer uma escala máxima ali de dias consecutivos. Beleza, galera, vocês ouviram isso, é um caminho. Vai haver demissão, vai haver inflação e vai haver um caminho para informalidade. Então, aquela loja que estava contratando a pessoa CLT sindicalizada, ela vai ter que contratar alguém por fora para cumprir Pra isso. cobrir aquele dia. Pra cobrir aquele dia. E ela não vai poder contratar CLT. Só Sim. que aquela pessoa vai botar ela no pau se ela não contratar ela CLT. Ou vai Fica fazer uma PJ. empregatício, tarará. E aí vira insegurança jurídica. Tudo isso vira custo. Claro. E aí fica alimentando um juiz do trabalho que ganha acima do teto constitucional, numa justiça do trabalho que custa 23 bilhões de reais por ano. Se eu cortasse esses 23 bilhões de reais da justiça do trabalho, porque isso tudo pode ser assumido pela justiça civil. Não, esse negócio de ter justiça do trabalho é uma coisa brasileira e de algumas poucas nações. Você não precisa de um juizado especial para a parte do trabalho. Isso é um direito privado, entre privados, acordos celebrados entre privados. Você teria uma economia tão grande que a gente poderia tirar impostos na folha de pagamento e todo mundo se sentir um pouco mais recompensado só de mexer nisso. Mas eu não acho que as pessoas querem ouvir isso que eu tô falando. Eu acho que é uma briga hoje perdida. Então talvez nós temos que deixar as pessoas seguirem o caminho da Erika Hilton, do Lula e dos bolsonaristas que vão ficar quietos sobre isso, e depois elas vão lidar com o problema, como já aconteceu muitas vezes no Brasil. Muitas vezes. As pessoas querem historinhas pra contar, querem uma historinha bonita. As pessoas acreditam nisso. E aí eu não sei, eu juro pra você assim, eu sei o caminho, eu olho pra isso, eu fico triste. Não vou mudar minha posição, eu não vou adotar essa posição cômoda, vou perder os votos porque eu vou manter o que eu acho, vou manter o que eu penso. Mas é triste. É triste. Porque as pessoas olham, e o que é um ponto? As pessoas olham pra Coreia do Sul e falam, nossa, a Coreia do Sul é um país incrível. A Coreia do Sul é um país sensacional. Até os anos 90, a legislação trabalhista da Coreia do Sul, e inclusive a legislação sobre sindicatos, ela era muito clara e muito simples. Uma geração inteira trabalhou bastante e subiu os níveis de vida dela absurdamente. Depois até vieram legislações que garantiam mais direitos sindicais, por exemplo. Mas mesmo assim, até hoje a legislação trabalhista na Coreia do Sul, ela é muito mais aberta, muito mais simples do que a brasileira. Os coreanos vivem o resultado de terem tido um mercado de trabalho mais aberto e mais competitivo. A China vive também. A China não tem sindicato, a China não tem nada. A China, o mercado é super livre e o trabalhador chinês está vivendo melhor do que o trabalhador brasileiro. Então, nós temos que olhar e não ficar só, olha, a China é melhor porque não rouba. Tem muita corrupção na China. A China é melhor porque ela toma escolhas que às vezes você que está me vendo discorda. E os trabalhadores chineses não estão reclamando porque eles estão ganhando mais que os trabalhadores brasileiros. Mas, eu volto a colocar, é um daqueles temas que o brasileiro ainda está iludido. E acontece, né? É um tema que a esquerda tá vencendo. Sim. Você falou da Coreia do Sul, eu também queria falar sobre uma questão da Coreia do Sul, um outro âmbito, que é até um assunto que eu, estudando um pouco o seu conteúdo, né, eu vi que você fala muito sobre esse assunto, eu gosto muito desse assunto, e eu acho que é pouco falado, e as pessoas dão pouca importância, que é a questão do soft power, né? O soft power, ele é algo, eu acho que é algo muito relevante no mundo como ele tá hoje, as configurações dele, né? Porque além do poder bélico que o militar que um país pode exercer, criar esse consciente coletivo internacional, eu acho que é um poder incrível, né? Então, a Coreia do Sul era um exemplo que eu tava a pensar nisso. Eles conseguiram aí, numa última década, implementar ali um soft power no mundo inteiro, com dorama, comidas, BTS... Até anime tem. Animes. Coreano. E a tecnologia, né? Muito forte. E automóveis, né? Então,
Eu queria falar sobre como o Brasil pode desenvolver isso e quanto é a importância disso e o que um presidente pode fazer em relação a isso, transportar isso para o mundo. Porque, se eu não me engano, pode me corrigir, pelo que eu vejo, o Brasil tem alguns casos de exportar o soft power muito pontuais e já defasados. Eu diria, eu vendo aqui como imigrante, né? Eu vendo a realidade de Portugal, e aqui a gente encontra e conversa com muitos africanos, né? Que no Brasil a gente não tinha tanta essa convivência, né? Que a gente encontra muitos angolanos e tudo mais. Um item do soft power brasileiro que eu vejo que é unânime aí em muitos países é as novelas. As novelas na década de 90, 2000, foi algo que foi exportado com grande sucesso. Você vê que ela permeou. Mas, além disso, o que mais, né? Eu acho que no início do século passado, talvez, a Bossa Nova e, vamos dizer, nas últimas décadas, sei lá, Havaianas. Pronto. E não vejo se tem mais itens, mais coisas de soft power. Então, explica pra gente o que você acha sobre isso e qual a importância e o que um presidente pode promover nesse sentido. O Brasil no século XX ele entrou no imaginário global. O Brasil no século XIX, vamos dizer, as referências sobre o Brasil elas eram muito esparsas. Sei lá, o Charles Darwin passou pelo Brasil, haviam alguns naturalistas que haviam passado pelo Brasil, viam uma fauna exótica, mas era muito pouco, né? Você teve no começo dos anos, no século XX, você teve começo pro meio, o Stefan Zweig, que é um escritor austríaco, ele escreve, né, O Brasil, o País do Futuro, um livro seminal em entender o Brasil como algo diferente, algo que se apresenta para o mundo de uma maneira diferente. Aí você tem futebol, bossa nova, você tem o Walt Disney descobrindo o Brasil, você tem uma certa caricatura do Brasil, e nesse processo o Brasil também cria uma caricatura de si, que é a caricatura que o varguismo cria para unificar o Brasil, que era um país muito diverso, muito diferente. Então, o futebol é um elemento unificador, sim, mas o carnaval, aos moldes do Rio de Janeiro, se torna referência, que é aquela coisa do desfile, né? Uma parada militar, um carnaval, um desfile organizado, ritmado, com uma certa disciplina, com uma bateria. Nem é tão swingado, dependendo da bateria, às vezes é uma coisa até mais reta. Então. Exato. Então, assim, você vai pegar. Aquilo foi forçosamente construído para ser uma unidade brasileira, sendo que nem nós nos reconhecemos assim. Durou por um tempo, porque a gente tinha rádio e TV com mídia única. Hoje, com a internet, a gente percebe que os regionalismos se afloraram e que as pessoas não ligam tanto para esses símbolos nacionais. Tanto que a geração Z repudia o carnaval. Achei, assim, nem que ela não gosta. Eu vi umas matérias sobre mais isso. Mais 70% não gostam do carnaval, por razões diversas. Acho que não cabe a gente se aprofundar tanto. E as gerações mais novas também não gostam da seleção brasileira de futebol, que é outra referência nacional. Sim. E neste momento também o Rio de Janeiro, que era um elemento unificante, ele está passando por um dos seus piores momentos, ainda que tenha aumentado o turismo. Então, nós não conseguimos sequer saber o que nós somos. Portanto, se você não sabe o que você é, você não sabe o que você vai vender para fora, né? Sim. E, então, a gente tem que terminar de se conciliar internamente e entender que a gente tem potencialidades incríveis. A gente tem que entender, por exemplo, que a gente nunca vendeu o nosso interior para fora. O Brasil tem um dos maiores circuitos de rodeio do mundo. O Brasil tem uma música interiorana, que é a música sertaneja, que concorre com o country americano, que é a verdadeira música ouvida em todo o território nacional. O Brasil tem um tipo de comida que o mundo está começando a descobrir agora. O Brasil é diverso em muitos termos. O Brasil não é só o Brasil do Rio de Janeiro ou do Nordeste, como a propaganda oficial quer mostrar. Agora, o Rio e o Nordeste podem ser mostrados de uma maneira muito melhor, como eles são mostrados também. Nós não conseguimos, vamos dizer, conciliar a diversidade nossa como uma força concreta, porque quando a gente vende diversidade, a gente vende assim, maldito português, nós na verdade somos índios e africanos explorados que agora estão dançando samba e funk, e isso é muito legal. Isso é mentira. A matriz genética mais presente no homem brasileiro, no ser humano brasileiro, ela é portuguesa. Nós somos o fruto dessa mistura, e esse elemento português tem que ser conciliado e sem vergonha nenhuma de ser. Nós temos que ver essas diferenças regionais e transformar em potencialidade. E aí, quando eu for apresentar isso para o mundo, veja, o Brasil é um país que não tem rejeição no mundo. O sul global não vê o Brasil como problema, ele vê o Brasil de maneira simpática. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Brasil. Você vai com uma camiseta amarela, eu já vi casos de pessoas que estavam no meio ali de, sei lá, Afeganistão, não sei o quê, chegou terrorista lá pra prender eles. Brasil, Ronaldinho, qualquer coisa assim. Ninguém tem problema com o Brasil. Então, marcas brasileiras poderiam muito bem ser aceitas no mundo inteiro. Só não são porque não há. Sim. Só não são porque não há. Porque nem sequer o Brasil tem um esforço em internacionalizar suas marcas. Na verdade, o Brasil sequer tem um esforço em ficar conhecido na América do Sul. Você sai do Brasil pra andar em qualquer país da América do Sul, não tem produtos brasileiros. Nos mercados e tal. Nada. Não tem uma marca de roupa brasileira internacional. Isso eu vejo muito. Porque aqui a gente vê o contrário, né, Renan? Por exemplo, não sei se você conhece, existe uma marca francesa que é a Cassino.
Uhum. Meu, elas têm tudo. Sim. Eles têm molho de tomate, eles têm macarrão, eles têm uma série de produtos, inclusive produtos que às vezes até são tipicamente de origem brasileira, Sim. e eu acho que ele é um exemplo do que pode ser feito, né? De Sim. criar polos e tudo mais. Sim. E Como é isso... que pode a gente não ter isso? Sim, Como é que pode a gente, por exemplo, se eu não me engano, até hoje existe inteligência artificial, o pessoal pode checar, mas em faturamento com produtos ligados à agricultura, a Holanda fatura mais que o Brasil. Sim. Como assim? O Brasil é um grande exportador. Sim, o Brasil exporta grão bruto. A Holanda... tudo bruto, né? É. O minério bruto, Minério o grão bruto, bruto, a fruta. Então a gente não consegue processar os nossos Sim. produtos e nesse processamento você, até em termos de cubagem, porque você vai pegar um container, se você pegar um container de um produto processado com valor agregado, naquele container vai mais dinheiro, é um barco carregando Claro, mais dinheiro o dentro. mesmo metro cúbico ali tá mais valorizado, claro. E a nossa cubagem é uma cubagem de produto, né, A barato. gente enche a gente enche um navio cargueiro com produtos de baixo valor agregado. Exatamente. Então, isso é uma escolha. E essa escolha, né, quem vende commodity não vende marca. Tô aqui com 50 toneladas de soja brasileira. Ninguém liga de onde vem a soja. A soja é uma commodity. Sim. Não, esse minério de ferro aqui, cara, é um minério de ferro. Então, nós não temos branding, nós não vendemos essa imagem positiva. Uhum. Então, um dos fatores que a gente tem que ter é, nós temos que ser competitivos para quando colocarmos nossos produtos lá fora, eles terem bons preços. Claro. E 2, nós temos que ter uma política brasileira intensa de venda da marca Brasil lá fora. Uhum. Hoje, nos Estados Unidos, o americano não gosta do soccer, não gosta de futebol, não é um produto Sim. importante para eles. Eles não ouvem música brasileira. Agora, os americanos gostam de churrasco brasileiro. É. As churrascarias brasileiras fizeram, por conta própria, um trabalho de divulgação, de difusão do Brasil. E existem nações, como por exemplo a Tailândia, que tem uma diplomacia baseada em comida. Por exemplo, a Tailândia ajuda a fomentar restaurantes tailandeses em outros países. Já vi isso. Então, você tem uma Eles política. promovem, sim. Porque você vai num restaurante tailandês, você vai na decoração tailandesa, você É uma forma de soft power, né? Total, você fica generoso com a cultura daquele país. Sim. A Itália, a imagem da Itália perante o mundo, ela é em grande parte garantida pela comida italiana. Totalmente. Né? O Brasil é um lugar que faz grande churrasco. A comida brasileira é boa. Sim. E você pode ir num restaurante brasileiro conhecer o jeito brasileiro de ser. O brasileiro, na forma de acolher as pessoas, de fazer festa, ele é único. Então os restaurantes brasileiros podiam ser verdadeiras embaixadas da cultura brasileira para vender o jeito brasileiro de ser. Então, restaurante através do soft power, marcas de roupa. Se as pessoas querem viver o estilo tropical brasileiro, vamos entregar para elas esse lifestyle. Para chegar no momento que a gente vai ter uma produção audiovisual decente, games feitos no Brasil, vendendo esse país, vendendo o rosto dos brasileiros. Porque quando você vê um coreano, hoje, as pessoas acham homens coreanos bonitos. Nunca existiu isso. As pessoas estão se acostumando a ver dançarinos daquele BTS, né? Isso. Dançando, o Kim, o Jung, não sei o que, o Jong, não sei o que. Nada contra aí, coreanos, adoro vocês, mas... Aí começa a achar bonito e legal. As coreanas se tornaram, vamos dizer, exemplo no mundial de beleza. Sim, o mundo está vendo coreanos, está se acostumando Eles estão conseguindo atingir o objetivo deles. Talvez é um objetivo parecido que o Brasil conseguiu, como eu falei, nas novelas, né? Sim. Aquela fisionomia latina, né, do brasileiro, mais caliente e tudo mais, talvez permeou, ajudou a premiar com as novelas, que a gente tava falando, até alguém aqui no comentário disse que até na Rússia se assiste novela brasileira, talvez os coreanos estejam conseguindo agora com os doramas e com as séries e o BTS, né? Sim.